Saudações pais, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade para mais um vídeo que é o subsídio da revista Betel Lição Adulto. E enfim, chegamos aí na lição de número 5, cujo tema é Fidelidade, um estilo de vida. E vocês já sabem que a revista é comentada aí pelo bispo Samuel Ferreira e que possamos continuar em oração pela vida do bispo Samuel Ferreira. Afinal de contas, isto é bíblico e está lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Por quê? Por causa do versículo de número 17. Isto porque ele vai ter que prestar conta não somente de sua família, mas também de toda a parte administrativa a qual Deus confiou em suas mãos. Então, oremos pelo bispo Samuel Ferreira. E então vamos para a revista. O textual está em Salmo de número 31, versículo de número 23. E a parte A deste textual, que está aí em Salmo 31, versículo 23, faz referência aí ao primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, que é amar a Deus acima de todas as coisas. A verdade aplicada, ser fiel a Deus não nos isenta das provações. Isso aí a gente já viu por várias lições. Mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Isso me fez lembrar de Salmo de número 20, versos de número 7 e 8, que muitos confiam em carro e em seus cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E o objetivo da lição você não pode deixar de ler e enfatizar isso aí, principalmente nos grupos que você tem. Eu creio que você fez um grupo aí com seus alunos da EBD, então enfatiza isso aí durante a semana aí, principalmente aí esse finalzinho de semana para os seus alunos estar focando, né? Que é eles aprender a necessidade de tomar uma decisão. Você pode botar lá até alguns textos durante esse fim de semana aí antes da lição sobre decisões. E depois você vai enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. E por último, mostrar que as nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. A leitura bíblica em classe, que está como texto de referência, Daniel capítulo 3, versículo 14 a 18. Introdução da lição. Sadraque, Mesaque e Abednego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus, como vemos aí em Daniel capítulo 3, versículo 12, 17 a 18. Isso me fez lembrar de Jó, que as suas circunstâncias de vida revelaram, na verdade, um adorador. E é justamente o propósito da aprovação, né? Um problema de muita gente é que elas olham para a fornalha, elas olham para a provação e não olham para o propósito da aprovação. Elas esquecem qual é a finalidade e por isso elas perdem a sua fidelidade diante para com Deus. Mas em Jó capítulo 1, versículo 20 a 21, nós vemos aí que Jó permanece fiel e ele, em vez de murmurar, ele adora a Deus mediante a tudo que ele perdeu. Primeiro tópico da lição, uma firme decisão. Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí eu quero trazer aqui a memória para você que Nabucodonosor, falado aqui no texto, não é o pai. Na verdade, existiram dois Nabucodonosor. O primeiro é pai de Nabopolassar, que se tornou pai de Nabucodonosor II, que entra na história. Até porque quem fez a invasão na Síria, quem invadiu o Egito, foi o seu pai Nabopolassar. E a gente vai ver aqui um pouquinho de história rapidinho, porque você precisa dessas anotações. Nabucodonosor II reinou todo o império da Babilônia por cerca de 43 anos. E foi o reinado mais duradouro da dinastia Caldeia. E a sua história começa logo após o faraó Neco exigir impostos ao rei Josias, que se aliou ao rei da Síria a fim de tentar se livrar dos impostos do Egito. Como você percebe, a sua aliança com o reino da Síria era justamente para se livrar dos impostos. Em vez dele convocar, orar, buscar o Deus de seu pai Davi, não, ele se aliou a um reino inimigo, a Síria, a fim de fugir desses impostos. O rei, na verdade o faraó Neco, avisou ele para ele não ir nessa peleja porque eles iriam perder
Afinal de contas, o exército do Egito era a maior potência do momento, como você vê lá em 1º livro de Reis, capítulo 23. Mas Josias, teimando, vai à batalha, perde a batalha, e o faraó Neco coloca o seu filho Jeoaquim como rei de Judá, como a gente vê lá em como a gente vê lá em Ezequiel capítulo 1, versículo de número 2. Mas o capítulo 2 de Ezequiel vai revelar aí que a primeira deportação, quando Nabopolassar envia o seu comandante para a peleja contra todo o reino de Israel. Isso porque a batalha que eu citei, e ficou conhecida na história como a Batalha de Meguido, e essa Batalha de Meguido fez com que o rei da Babilônia visse isso como um grande desafio. E então, substituindo Nabopolassar, rei da Babilônia, o seu filho Nabucodonosor II se levantou contra o faraó Neco. E aí ele percebeu que nessa vitória que ele teve contra o Gesídio, que se tornou aí a famosa batalha histórica de Carquemis, e isto ele fez uma percepção que havia muitos povos que pagavam imposto para o Egito, e ele percebeu na grande lista que estava lá o reino de Judá, e ele foi justamente para cima do reino de Judá. Afinal de contas, ele se tornou a maior potência neo-assíria, né? E isso fez com que ele se engrandecesse, exigindo impostos de todas as nações, senão ele iria destruir aqueles que se voltassem contra ele. E com a prova disso, ele deu ordem ao seu capitão, Nebuzaradã, para trazer cativo alguns das nações, né, que seriam aí os príncipes. Como vemos em 2 Reis, capítulo de número 24, do versículo 1 até o versículo 16. Não podemos esquecer que a Babilônia fez 3 deportações. A primeira, levando aí os príncipes, que estava aí, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, só que lá no capítulo de número 24 de 2 Reis, no versículo 14, se não me falha a memória, o texto revela que foram levadas 10.000 pessoas na primeira leva. E essa primeira deportação aconteceu no ano 605 a.C. A segunda deportação, onde Ezequiel está inserido nela, nesse exílio, foi no ano de 597 a.C., não falha a memória, mais ou menos isso. E também temos aí a terceira e última deportação, que aconteceu no ano de 586, com a destruição do templo e da muralha. Ainda aqui na lição, o texto vai encerrar aqui no primeiro tópico, a língua e a cultura de Babilônia. Como vemos no capítulo 1 de Daniel, essa língua babilônica era chamada de acádio, também chamado de arcadiano. Porém, entre os exilados, a língua mais falada era o aramaico e não o acadiano. Primeiro subtópico, o critério da escolha. A ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem alguns requisitos. Na verdade, eram 8 requisitos que eu estarei colocando aqui para você. O primeiro, eles deveriam ser príncipes, como está no versículo 3 do capítulo 1 de Daniel, e toda essa exigência está no capítulo 1. Então vamos lá. A segunda exigência é que eles deveriam ser jovens, e isso tem uma finalidade, um propósito. E o terceiro é que eles não deveriam ter nenhum defeito físico. E além de não ter defeito físico, eles teriam que ter uma boa aparência. Quinto, eles deveriam ser educados, ou seja, cultos, inteligentes. Em sexto, eles deveriam dominar vários campos do conhecimento, deveriam ser eficientes em diversas ciências. E por último, eles deveriam ser refinados e polidos, sendo capacitados para servir dentro do palácio, como vemos também no versículo 4. E aí tem uma pequena observação que eu prestei aqui, é que nenhuma dessas 8 exigências exigiam que eles fossem cheios do Espírito Santo. Não, a exigência da cultura era anticultural, ou seja, se eles eram cheios de Deus, vamos tirar isso deles. E por isso a finalidade deles serem jovens, o propósito deles serem jovens, de boa aparência, porque é mais fácil controlar ou resetar a mente de um jovem. E aí a gente vai aí justamente para essa mudança, né? Essa anticulturação da Babilônia, que é o tópico de número 2, subtópico 2, a mudança dos nomes.
Bom, nós conhecemos de cor os seguintes nomes: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, nós sabemos que estes não foram os seus nomes principais, porque os seus amigos aí, na verdade, se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Bom, Daniel significa Deus é o meu juiz e foi mudado para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. E Bel aqui é uma divindade babilônica que também é conhecida como Baal ou Marduk. Ananias, que significa Deus foi gracioso comigo, o seu nome foi mudado para Sadraque, que significa amigo do rei. E Misael, o seu nome significa quem é como Deus, e aí então mudaram o seu nome para Mesaque, que significa quem é como Aco, que é aí o deus Lua, né? E é isso fazendo aí uma ofensa ao Deus de Israel. Azarias, cujo nome significa Deus é quem me ajuda, teve aí o seu nome mudado para Abednego, que significa servo de Nego, um dos deuses também na Babilônia, que possivelmente aí seja o deus Sol. E não podemos esquecer que essa troca de nome aqui entre os cativos ou os escravos estrangeiros significa que eles estavam debaixo de uma sujeição governamental. Como vemos aí em Gênesis capítulo 41, versículo 45, quando o faraó troca o nome de Josué, apesar dele estar sujeito ao governo de faraó, faraó troca esse nome dele, mas para fazer honra, louvor ao Deus de Josué. Outra passagem que vemos aí é 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, e também capítulo 24, versículo 17. E não podemos esquecer que além dessa troca de nome demonstrar uma sujeição ao novo império, também era forma de mudar a identidade, pois as pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas, controladas com a nova cultura. Terceiro subtópico, um propósito inabalável. Aqui, logo após o primeiro ponto, no entanto, a firme decisão de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com as iguarias do rei nos ensina que não devemos abrir mão dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E aí eu preciso falar algumas coisas aqui sobre decisão, que de repente você pode fazer a anotação aí para te ajudar na sua aula. A primeira coisa que temos que ter em mente sobre decisão é que as decisões são pessoais. Como vemos lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que Deus vai mostrar dois caminhos, porém Deus não vai tomar a decisão por Israel. Deus poderia muito bem pegar a liderança e dizer, vai por esse caminho e leve todo mundo. Não, mas Deus deixa a decisão para ser tomada pessoalmente. Cada um faz as suas escolhas. Outra coisa sobre decisão é que não podemos dizer que tomar decisão é uma coisa fácil, né? Tanto que as pessoas ficam inquietas, ficam ansiosas por causa das suas decisões. E Joel capítulo 3, versículo 14, se não falo a memória, diz que há uma multidão no vale da decisão porque elas estão indecisas, não é fácil tomar uma decisão. E muita gente prefere ficar no vale ou em cima do muro por causa das suas decisões. Outra coisa que não podemos esquecer sobre decisões é que Deus, Ele não toma as nossas decisões, mas Ele nos ajuda. Como está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Ele vai te orientar, Ele vai te guiar pelo melhor caminho. Ele diz, escolhe, pois, a vida. E Deus ainda vai explicar o porquê devemos escolher a vida, para que viva tu e a sua descendência. Ou seja, não se esqueça, as suas decisões, ela afeta você, mas também afeta as suas gerações. E sobre decisão, que não podemos esquecer, é que nós podemos escolher as nossas decisões, mas não podemos escolher as consequências das nossas decisões. Afinal de contas, quem é que está decidido fumar e ter câncer? Quem é que está decidido beber álcool e ter cirrose? Ninguém. Porque, na verdade, as decisões tomadas é sempre para o lado positivo e nunca negativo. Mas não podemos esquecer que as decisões, elas geram consequências, boas ou ruins, como vemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. E aí você vê que Daniel está decidido firmemente. E o que é tomar uma decisão firmemente? Primeiro, é estar decidido hoje, amanhã e nos dias seguintes, ou seja, a sua decisão não vai mudar. Daniel estava decidido, não importa qual fosse o dia, ele não iria mudar a sua opinião, a sua decisão.
Segundo, decidir firmemente é ser uma pessoa cujas decisões estão baseadas em princípios e não em opinião de outro. Aspenaz poderia dizer, não, se você não beber, se você não comer, se você não fizer isso, você vai ter um problema. Mas não, Daniel estava tão decidido que, independente das palavras de Aspenaz ou dos outros jovens, ele não iria ouvi-los. Afinal de contas, a voz do povo não é a voz de Deus. E Daniel estava decidido em cumprir os princípios ao qual ele acredita. Terceiro, ter uma decisão firmemente é ser uma pessoa que faz escolhas olhando as oportunidades e saber agir com inteligência. Decidir firmemente é ser uma pessoa que tem convicção e sabe o que quer, tem propósito, objetivo e ideais. Ou seja, é uma pessoa focalizada. E foco é diferente de alvo. Que alvo a gente pode errar, mas a meta a gente não erra, porque ela é o nosso foco. Segundo tópico, antes do forno de fogo ardente, a fornalha era usada para a fusão de minerais de ferro, ou seja, talvez para construir escudos, armas. Porém, essa fornalha aqui era um grande forno de 30 metros de altura. Entramos aqui no primeiro subtópico do tópico 2, uma acusação. Após ouvir o som dos instrumentos, todos que estavam no local se prostraram e adoraram estátuas de ouro. Imediatamente, alguns homens caldeus denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Que acusação foi essa? Foram 3 acusações. Vejamos. A primeira foi, eles não te deram ouvido, versículo de número 12. Ou seja, eles não são leais ao Senhor. Segunda acusação, não prestam culto ao teu Deus. Ou seja, eles não estão nem aí para o Deus da Babilônia, porque eles têm um Deus. Ou seja, novamente, a acusação aqui é lealdade, não aos deuses, mas a ti, que tem deuses. Vamos lá. Terceiro e último, não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Percebe que na primeira eles estão alfinetando, não te deram ouvido. Na segunda, novamente, eles vêm ao teu Deus. E por último, a ordem que você mandou. Você percebe que a acusação contra os jovens judeus era, na verdade, um mexer no ego de Nabucodonosor. Eles inflamaram o ego de Nabucodonosor, dizendo, eles não se são leais, não te obedecem, não está nem aí para o teu Deus. Percebe que a acusação que eles acharam contra os jovens foi inflamando o ego de Nabucodonosor. Segundo subtópico, uma nova tentativa. Nesta oportunidade, o desafio foi duplo. Desafiaram a fé dos jovens e também o poder do Deus dos jovens. Terceiro tópico, uma postura corajosa. Você percebe que nessa oportunidade os jovens se manteram fiéis, ou seja, o rei Nabucodonosor ofereceu a Sadraque, Mesaque e Abednego a oportunidade de mudar de ideia, mas eles recusaram. Isso me fez lembrar de uma passagem escrita por Salomão em Provérbios que diz, se te mostrar de frouxo no dia da tua adversidade, quão pequena será a tua força. Ou seja, a maneira que você reage mediante as suas provações vai dizer se você é fraco ou forte. E você percebe que os 3 jovens se permaneceram fortes, corajosos e fiéis a Deus. Isso resultou em 3 coisas. Primeiro, a fidelidade dos 3 jovens abriu as portas para a glorificação do nome do Senhor, como vemos no capítulo 3, versículo 29 e 28. Segundo, a fidelidade dos 3 jovens gerou a prosperidade para eles, que está entrelaçado na honra, ou seja, por causa da fidelidade, os 3 foram honrados, como vemos no capítulo 3, versículo 30. Por último, nós vemos que a fidelidade dos 3 fez com que, primeiramente, o coração de Deus fosse agradado por eles, né? Eles agradaram o coração de Deus e Deus então retribuiu com um grande livramento, como vemos no capítulo 3, versículo 17, 18, 23 e 29. E a gente não pode encerrar essa aula sem dizer que Deus está procurando fiéis, como vemos em Salmo de número 101, verso de número 6.
Deus não só procura adoradores, Deus também procura os fiéis da terra. E eu espero muito ter te ajudado, cooperado com alguma coisa aí para você acrescentar na sua aula, desde a parte histórica, como também na recompensa pela fidelidade dos 3 jovens que encerramos aqui. Não se esqueça, não saia do vídeo sem deixar um comentário e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando nesse novo normal, graça e paz.